Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional, denominado Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, o nosso Pai eterno, onde nos apresentamos a Ele como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. O texto base que nós vamos utilizar é o que está escrito no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 17, e também no mesmo livro de Jonas, no capítulo 2, do versículos 1 ao 10. Jonas 1, 17, Jonas 2, 1 ao 10. Vamos então ler a palavra do Senhor. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes. Desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso, mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei, porque ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vou repetir o versículo 10, o último versículo de nosso texto base do sermão. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos então realizar neste momento uma oração inicial para entrarmos à presença do Senhor e que Ele possa, neste instante, nos iluminar e nos dar o discernimento para compreender a palavra do Senhor. Eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na Tua presença, neste culto racional, dedicado e consagrado à Tua pessoa. Porque reconhecemos em Ti, ó Deus, como o nosso Senhor, como o nosso Criador.
a Ti celebramos este momento, Te dando honra e glória de forma exclusiva. Recebe, Senhor, as nossas orações, as nossas súplicas, que são realizadas de forma coletiva neste momento, por todos aqueles que acompanham e aquelas que acompanham este culto racional, Palavra do Senhor. Nos dá discernimento e entendimento da palavra que vai ser pregada, Senhor. A palavra que vai ser falada a cada coração. Que nós possamos entender de forma exata, precisa, a essência desta mensagem. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do sermão de hoje tem como título O Sinal no Ventre do Grande Peixe. Vou repetir, como sempre realizamos. O tema de hoje será O Sinal no Ventre do Grande Peixe. Nesta narrativa que nós lemos aí do texto bíblico, há um contexto da oração de Jonas. E que contexto é este? Por que é que Jonas realizou esta oração ao Senhor no momento de angústia em que ele estava no interior de um grande peixe, envolto pelas vísceras, ou seja, como ele diz, com a cabeça enrolada com as vísceras do peixe e clamando a Deus? Qual era o contexto para ele ali estar e realizar esta oração? Então, neste contexto desta oração, nós vamos falar em primeiro lugar do chamado de Jonas. O Senhor ordenou a Jonas a pregar a salvação para o maldoso povo da cidade de Nínive. Sabe o que aconteceu? Jonas fugiu desta missão. Jonas, entendendo que o povo de Nínive não merecia o perdão e a misericórdia de Deus, desobedece ao Senhor e foge em um navio para a Espanha, desobedecendo à vontade divina. E quando desobedecemos à vontade divina, ou desprezamos, ou rejeitamos esta vontade, há uma justiça divina. E essa justiça divina, o que ele fez? Fruto da ação de Jonas em desobedecer ao Senhor, Deus lança uma pesada tempestade sobre um navio que levava Jonas para a Espanha. E esse navio ficou então na iminência de um naufrágio. Os marinheiros então buscam identificar a causa desta grande aflição, do rugir dos mares, dessa tempestade, e descobrem que Jonas é a causa, pois ele mesmo, Jonas, anunciara que era hebreu e temente a Deus, e que, em retórica, visto que ele estava desobedecendo ao Senhor, ou tinha desobedecido, disse aos marinheiros que ele estava fugindo de uma ordenança do Senhor. E por isso, a tempestade assolava este navio. Observe que quem pratica a desobediência a Deus, faz também aqueles que estão ao seu redor ou na sua influência também a sofrer. Os marinheiros passaram então por grande aflição, mas eles fizeram uma oração ao Senhor, os marinheiros. Os marinheiros indagaram a Jonas o que deveriam fazer para acalmar o mar, e Jonas respondeu que deviam jogá-lo no mar, o próprio Jonas. E assim se livrariam da tempestade, pois a culpa era dele, de Jonas, para aquela situação
em que eles estavam a viver. Os marinheiros, num primeiro momento, não jogaram Jonas no mar e remaram pelas suas próprias forças, tentando levar o navio para a praia, para um porto seguro. Uma estratégia que se tornou inútil, porque é impossível você lutar contra o próprio Deus. Pois a tempestade, ao invés de acalmar, ela piorava cada vez mais. Os marinheiros oraram a Deus, conforme a orientação de Jonas. Oraram ao Deus verdadeiro e único, Criador do universo, Criador da humanidade, Criador do ser humano. A esse Deus universal, o Deus de Israel. Os marinheiros oraram ao Deus de Israel, pedindo perdão por terem que jogar Jonas no mar, conforme Jonas falara para eles. E o que aconteceu é que o fato ocorreu. E o mar, neste mesmo instante em que Jonas foi jogado ao mar, se acalmou. Com muito medo, os marinheiros então ofereceram sacrifícios ao Senhor. E lhe fizeram promessas. Mas Deus não havia completado a sua justiça pela desobediência de Jonas. Deus poupou aqueles marinheiros. E a punição de Deus veio a Jonas. De que forma? Pela desobediência de Jonas, o Senhor ordenou então que um grande peixe engolisse o profeta e o alojasse em suas vísceras por 3 dias e 3 noites. A justiça divina com relação a Jonas, por causa de sua desobediência, em não ir pregar em Nínive, salvar uma população que estava ali precisando de ouvir a palavra do Senhor. E ele, por achar que aquele povo, a partir da sua própria justiça, do seu próprio julgamento, e dizer: esse é um povo perdido, isso é um povo que eu não posso pregar, fugiu para a Espanha. Mas o Senhor fez valer a sua justiça, porque Deus é amor, mas também Ele é justiça. Jonas então faz essa oração que nós lemos no texto bíblico. Por sinal, uma oração muito espiritual, uma oração de arrependimento, uma oração em que ele começa a colocar que quer adorar a Deus no templo, que quer ser obediente, pedindo perdão, e sentindo então o peso da punição de Deus. Jonas ora ao Senhor, descrevendo então todo o seu martírio no ventre do grande peixe. Ele pede perdão ao Senhor e promete ser obediente a Deus. Essa é a nossa chave para abrir a porta de uma caminhada numa vida piedosa cristã. Obediência ao Senhor. Deus, por causa do seu amor, por causa da sua grande misericórdia, e este amor, posso dizer que é infinito, incomensurável, com as suas características ímpares, com as suas características exclusivas, singulares. E neste amor e nesta misericórdia para com Jonas,
Deus livra-o da morte, fazendo com que o grande peixe vomitasse o profeta na praia. Observe que para esta desobediência de Jonas, Deus lhe concedeu, além de mais oportunidades de arrependimento, o perdão, o livramento. Observe que é humanamente impossível a gente crer que uma pessoa possa passar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe e sobreviver. Jonas estava numa aflição, numa angústia, mas o Senhor manteve ali a vida dele com toda a integridade, apesar daquele ambiente hostil. Deus não permitiu que o coração de Jonas parasse de palpitar, de bater. Deus não permitiu que ele parasse de respirar. E apesar de estar numa situação de dificuldade, sobreviveu. Manteve as suas faculdades mentais de forma íntegra, com raciocínio, com integridade, sabendo o que estava a acontecer. Talvez você que está a me ouvir neste momento esteja sofrendo por algum motivo, talvez de uma doença. Não vou aqui colocar que é posta ou colocada ou imposta por Deus. Talvez você esteja passando por grandes dificuldades de qualquer ordem, na família, no casamento. Mas Deus é misericordioso. Ele te mantém vivo. E assim como ele fez com Jonas, ele vai te livrar. Jesus vai fazer com que você seja vomitado dessas entranhas da angústia e das dificuldades que você está a passar. Qualquer que seja. De qualquer ordem, porque Deus é poderoso para realizar qualquer coisa. Para Deus, diz a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, não existe nada impossível. Deus livra Jonas. O grande peixe vomita Jonas na praia, com vida. E o Senhor novamente ordena a Jonas a pregar salvação para o maldoso povo da cidade de Nínive, dizendo que esta cidade seria destruída dentro de 40 dias. Jonas, agora ouvindo a mensagem pela segunda vez, vai até a Nínive, prega a palavra conforme a ordenança do Senhor. Os ninivitas se arrependeram de seus pecados, tendo inclusive o rei assírio apregoado um jejum, até mesmo dos animais, para se vestirem de pano de saco, que era uma forma de eles demonstrarem os respectivos arrependimentos de cada pessoa, de cada ser. E até mesmo os animais vestiram pano de saco. Porque diz a palavra do Senhor que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E portanto, todo o povo, junto com o rei, oraram ao Senhor e abandonaram os seus maus caminhos, esperando então o perdão de Deus. Deus então, em sua infinita misericórdia, viu a sinceridade dos assírios em se arrependerem e deixarem os seus maus caminhos, e por isso não houve mais punição, condenação para este povo, conforme a profecia de Jonas, que dizia que a cidade seria destruída dentro de 40 dias se não se arrependessem.
Eu não sei quantas vezes você já ouviu, ou que número de vezes é esta agora. Qual é o número da vez que você está a ouvir que só Jesus Cristo é a solução para a tua vida? Que só Jesus Cristo pode restaurar a tua vida, te transformar. Que só Jesus Cristo é que pode te amparar, te dar resiliência, resistência espiritual para enfrentar as aflições deste mundo. Que sempre iremos passar até o dia que o Senhor Jesus virá nos buscar, arrebatando a sua igreja, a igreja espiritual do Senhor, para viver eternamente no céu. Eu não sei se você está a desobedecer ao Senhor neste momento, mas você sabe, porque dentro do seu espírito existe a consciência, dentro do teu espírito existe uma ligação muito especial com a divindade, com o Senhor. E este momento agora é a hora de você se arrepender, confessar os seus pecados ao Senhor e reconhecer Jesus como o teu Salvador, o teu Senhor, para você ter vida eterna. Porque Jesus, Ele saiu do seu trono, da sua majestade no céu, para se tornar ser humano como nós, ser crucificado numa cruz, morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia para vencer a morte e nos dá também a oportunidade de vencermos esta morte. Quem é esse Deus? Quem é este Deus que eu estou a falar para você? Em primeiro lugar, eu quero dizer que esse Deus é um Deus de justiça e de misericórdia. Assim como Ele demonstrou a sua justiça e a sua misericórdia para com Jonas. Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 16, diz assim: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. O Espírito Santo agora está a te revelar que este Cristo que eu estou a falar para você é o Deus vivo que está diante da tua pessoa para ouvir da tua boca a confissão de pecados, o arrependimento para a salvação e para a vida eterna. Entregue a tua vida a Jesus. Daniel capítulo 7, versículos 13 ao 14 diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite. Eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Presta atenção que Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos. Qual foi a pergunta? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Olha essa nomenclatura, Filho do Homem, usada por Jesus. E ela está revelada aqui em Daniel. Porque Daniel 7, 13 e 14 diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu um como Filho do Homem. Vinha de onde? Do céu. Jesus veio do céu para me salvar. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Olha esse Jesus que eu estou a te apresentar aqui.
Qual é o poder dele? O que é que ele pode fazer? O Filho do Homem. Diz o versículo 14. Foi-lhe dado domínio. Foi-lhe dado glória. Foi-lhe dado reino. Para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. E o seu reino jamais será destruído. Aí está o Filho do Homem, Jesus, que tem todo o domínio, toda a glória, todo o reino. É eterno. O seu reino jamais vai passar. É este Deus que eu estou a te apresentar para a tua salvação, para o livramento da condenação eterna, porque assim como ele livrou Jonas do ventre do peixe, ele vai te livrar da condenação eterna se você confessar os seus pecados a ele, se arrepender. No Salmo de número 2, versículos 6 e 8 diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui é Deus Pai falando. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, Jerusalém. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus que veio a esta terra na condição de um ser humano, compreendendo então todas as nossas nuances, todos os nossos detalhes do que sentimos, do que pensamos, e nos salvou lá na cruz do Calvário. Quero neste momento te falar o sinal de Deus para a tua salvação, para a tua vida eterna. Presta atenção, porque eu já te apresentei este Jesus como Filho do Homem em sua humanidade, como Filho de Deus em sua divindade, com todo o poder, com todo o domínio. O seu reino é eterno. Ele é eterno. Ele é o único e verdadeiro Deus deste universo. Mateus capítulo 12, versículos 38 a 41 diz assim, presta atenção aqui porque este é um texto-chave para a compreensão de todo o sermão, do sinal no ventre do grande peixe. Mateus capítulo 12, versículos 38 a 41 diz, então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. A que sinal Deus estava se referindo com relação ao profeta Jonas? Este sinal que eu vou falar agora. Não a história em si da desobediência do profeta Jonas, mas este sinal. Diz o Senhor, próprio Jesus, da sua boca, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, aquele que tem todo o domínio sobre o universo, seu reino é eterno, ele é eterno. Assim, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Jesus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, nos salvou. Ele caminhou célere, enfrentando todas as adversidades, as aflições, as angústias. Ele caminhou célere para a cruz. Deixou-se ser crucificado. Sofreu todo tipo de violência física, emocional, psicológica e espiritual. Derramou seu sangue na cruz do Calvário sobre nós. E com isso nos purificou de todos os pecados. Nos libertou do poder do maligno, que é a condenação eterna daqueles que rejeitam a mensagem da cruz. Nos concedeu vida eterna. Jesus ficou 3 dias na sepultura, no coração da terra, mas com glória, pelo poder infinito do Pai eterno, ressuscitou, vencendo a morte. E com isso, nos deu a condição também de nós ressuscitarmos, vencendo a morte física e espiritual. Eu vou repetir o versículo 40 que diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E presta atenção no que o Senhor diz no versículo 41. Ninivitas, aqueles que foram salvos pela pregação de Jonas, se levantarão no juízo, porque haverá um juízo, um julgamento. Se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, presta atenção nisso que eu estou a te falar. Abre agora os teus ouvidos, físicos e espirituais. Olha o que Jesus diz. E eis aqui está quem é maior que Jonas. Jonas realizou a pregação em um povo de uma cidade, de uma grande cidade, Nínive. Todos receberam a salvação em Cristo Jesus, pela pregação da palavra. E agora, este que é maior do que Jonas, que eu estou aqui a lhe falar, quer te salvar. Então entrega a tua vida a Jesus. João capítulo 2, versículos 18 e 22 diz: perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Olha a resposta de Jesus. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. E como já mencionei, Jesus foi crucificado, morto, sepultado, e ao 3º dia ressuscitou. 3 dias no coração da terra, mas ressuscitou em glória, num corpo glorioso. E nós também um dia vamos ressuscitar de forma gloriosa, num corpo glorificado. Aqueles e aquelas que professam Jesus como seu Salvador, como seu Senhor.
Versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. E agora, eu suplico a você, que ainda não confessou seus pecados a Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu suplico, creia o que diz as Escrituras. Creia na palavra de Jesus que foi pregada neste sermão. Preste atenção. Entregue neste momento a tua vida a Jesus. Esta ação, esta atitude será a mais sábia da tua vida. E não sou eu que garanto. É a própria palavra de Deus. O grande sinal para o perdão de teus pecados, para a tua reconciliação com Deus, para a tua salvação e a tua vida eterna com Deus, com o Senhor Jesus no céu, é reconhecer o sacrifício de Jesus, que depois de crucificado e morto ficou 3 dias no coração da terra, para ao terceiro dia ressuscitar e te dar a oportunidade de também ressuscitar e vencer a morte. Creia nisto. O sinal no ventre do grande peixe é o sinal de Cristo para toda a humanidade. Os ninivitas se salvaram e tomaram posse da vida eterna. Hoje, agora, é a sua vez de ver e ouvir este sinal que aqui falei e salvar-se em Cristo Jesus. E assim obter perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna. Vamos agora realizar uma oração final. Eterno Deus, em primeiro lugar quero te agradecer por esta palavra proferida de forma simples, de forma pedagógica, porque ela veio do mestre dos mestres, o Senhor Jesus. Como disse Daniel, veio do céu para alcançar pessoas que ainda verdadeiramente só ouviram falar de ti, mas ainda não te conhecem com profundidade. Talvez muitos que estão a ouvir te conhecem pela intelectualidade, te conhece pelo ouvir falar, mas tu destes um grande sinal a esta humanidade, o sinal da cruz, o sinal da mensagem da cruz. Um Deus puro, santo, sem pecado, se sacrificando pelo ser humano impuro, cheio de pecados, desobediente a tudo que é divino. Que demonstração de amor e de misericórdia tu nos deste. E o mais lindo e maravilhoso, Senhor,
é que tu deixaste um registro, a tua palavra escrita, para compreendermos este amor infinito, da entrega da tua vida em favor da humanidade. Eu suplico agora que teu Espírito vá ao encontro da alma desta pessoa e ela tenha consciência plena, não por emoção, mas pela razão, de que este é o momento de ela entregar a sua vida a Jesus, para fazer valer a salvação, a concessão de vida eterna, para que ela tenha uma vida restaurada, para que ela, assim como Jonas foi vomitado do ventre, da sujeira do grande peixe, esta pessoa também seja vomitada do meio do lamaçal do pecado. Faz assim, ó Deus, só o teu Espírito. Eu, como um simples mortal, não posso convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Mas tenho a consciência que com humildade posso apregoar a salvação única e exclusiva em Jesus Cristo. Te apresento agora a todos que estão a nos ouvir e ver. Que o Senhor abençoe e guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do teu rosto sobre eles, sobre elas. Que o Senhor dê paz, saúde e prosperidade. Que o Senhor fortaleça espiritualmente e esta pessoa venha a alcançar uma maturidade espiritual de te conhecer de verdade, de andar contigo, assim como Elias andou, assim como Noé andou, assim como Daniel andou, assim como Abraão andou. E este andar significa o viver o cristianismo em sua integralidade. Abençoa, Senhor. Nos abençoa em tudo, ó meu Deus. Porque precisamos de Ti. Não podemos viver sem a Tua presença, sem o Teu ser, dirigindo e presidindo o nosso ser. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós chegamos ao final deste sermão. Eu quero agradecer a você que de forma paciente acompanhou toda esta preleção, esta pregação, e pedindo carinhosamente que você compartilhe este sermão com as pessoas de sua influência, as pessoas que você tem o conhecimento de amizade e até mesmo uma relação de parentesco, porque nós temos uma missão muito especial dada pelo Senhor Jesus a cada um de nós, que é o ide e pregar a palavra em todo o mundo. Que Deus lhes abençoe abundantemente. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor, com a condição de Deus permitir.